Meu nome é Ana Luísa, eu sou repórter da Carta Capital. Então, agora aqui a gente está iniciando um debate sobre o livro Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória, do Luiz Felipe Miguel. Lembrando que essa é uma parceria da Carta Capital com a Boitempo Editorial e a Tapera Taperá. Agradecer também o apoio dos parceiros. Eu vou fazer uma breve introdução, então, do currículo do Luiz Felipe Miguel e da Esther Solano, que também é a convidada hoje desse debate. Luiz Felipe Miguel é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades. Esther Solano, doutora em Ciências Sociais, atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo no curso de Relações Internacionais e professora do mestrado interuniversitário internacional de Estudos Contemporâneos de América Latina, em Madrid, certo? Bom, então é isso. Assim, eu queria agradecer primeiramente a presença de todo mundo. Eu vou seguir uma dinâmica, então, de passar para eles fazerem as primeiras explanações. Depois a gente vai ter um momento, então, aberto para o debate, tá? Obrigada, gente. Você começa? À vontade. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar, acho que falando um pouco do livro, e vou colocar algumas provocações que me parece que são mais interessantes. Para quem não conhece o livro ainda, eu tenho uma relação sempre meio canibal com o livro. Se eu gosto dele, devoro, né? Eu falei para Luiz Felipe que eu não li, que eu comi literalmente o livro. Muito interessante, muito bem escrito. E eu acho que talvez o mais fascinante de tudo, que o livro para entender o momento, para entender o Brasil atual e para entender um pouco os paradoxos, né, nos quais estamos imersos, né? O livro fala de um binômio que eu acho fundamental, que é o binômio dominação e resistência. Porque acho que nessa crise econômica, política, social, no qual estamos mergulhados, muito se fala sobre quais seriam as formas de resistência, quais seriam as possíveis saídas para a crise. Mas para pensar e para refletir a resistência, primeiro nós temos que pensar em como a dominação ela se traduz, ela se comporta e ela se estrutura, né? Acho que isso é importante, né? A gente pensar como, de fato, nós somos dominados para conseguir lutar contra essa dominação, né? O foco, o livro do Luiz Felipe, uma provocação que acho bem interessante, que é um aparente paradoxo que se dá no coração da democracia, que é o seguinte: bom, a democracia ela permite formas de atuação política, de participação política, permite de fato a visibilidade de grupos políticos, permite a atuação política, mas por outro lado, ela também provoca a exclusão, ela limita essa própria participação, ela provoca mecanismos de dominação, mecanismos de vulnerabilidade, mecanismos de marginalidade de certas práticas políticas, né? Então, a democracia, ela atua, o Luiz Felipe fala isso no livro, como uma força centrípeta, né? Porque ela vai assumindo, vai colocando como positivo, como possível, aquelas formas políticas que são aceitáveis, que são as formas politicamente corretas, as moderadas, e vai colocando como inaceitáveis, como não aceitas, aquelas formas políticas que são radicais demais, que não são convenientes, né? Então, ela provoca justamente essa exclusão de formas políticas que não convêm e a inclusão das formas políticas que são convenientes, justamente a estrutura de dominação, né? Agora, essa provocação é muito interessante, né? Porque, veja bem, significa que na estrutura democrática, o Luiz Felipe fala um pouco para explicar esse tema, por exemplo, o Bourdieu representa tudo isso na forma do campo político, né? A democracia ela se apresenta justo como esse campo político que permite que no seu coração, no seu seio, né, na sua centralidade, existam mecanismos de exclusão e de marginalidade. Então, quando a gente fala de que formas políticas são jogadas nas margens, são aniquiladas, são invisibilizadas, é porque a democracia tem mecanismos internos que permitem justamente isso. Agora, isso é uma coisa muito fluida, né? O que seriam formas radicais demais, não aceitas? Quais seriam essas expressões políticas não aceitas, não politicamente incorretas? Esses são termos muito flexíveis, muito fluidos, né? Que vão depender da conjuntura, do momento, das formas de dominação, né?
Hoje em dia, no Brasil, até a Constituição é radical demais, né? Com essa ditadura das togas, né? Ditadura do judiciário, até o texto constitucional é nocivo, né? Uma perversão, né? Democrática, né? Por que tudo isso? Eu acho que outro ponto interessante que o Luiz Felipe traz é o seguinte, bom, a dominação. O que significa dominação? O que significa nas formas políticas de dominação? E ele coloca um ponto central que eu acho interessante para compartilhar e depois colocar o debate, que como a dominação, essa dominação política que se dá dentro da democracia, ela produz subjetividades. Então, não é uma dominação meramente física, coercitiva, né? Uma repressão policial, militarizada. É uma dominação que vai ganhando as mentes, que vai ganhando as subjetividades, né? Muito essa ideia do senso comum, que eu sempre falo para meus alunos que nada mais perigoso no mundo do que o senso comum. Nada mais violento no mundo do que o senso comum. Porque esse processo violento, intrinsecamente violento, de você ir assimilando, naturalizando questões que estão postas por esse poder dominante, né? Então, você, como dominado, assume, naturaliza questões que dependem justamente, que favorecem, que fortalecem o âmbito da dominação, né? Isso é muito interessante. Eu estava falando com o Luiz Felipe, que eu estou fazendo uma pesquisa agora, com votantes de Bolsonaro. E haja estômago, né? Então, e vejam bem que coisa interessante, eu estava lendo o livro, estava pensando em algumas cenas das entrevistas que estou fazendo com os votantes. Eu entrevistei algumas pessoas de periferia, das periferias de São Paulo, e as narrativas deles eram muito interessantes, porque eles falavam assim, literalmente, né? Ô, professora, eu não sou mais pobre agora, bem no fundão das periferias de São Paulo. Eu não sou mais pobre agora, eu sou classe média. Eu sou a nova classe média, né? E como eu sou nova classe média, eu já não voto mais no PT, porque PT é voto de pobre, é voto de nordestino, né? Meus pais votaram no PT, eu não. Eu tenho casa própria, tenho carro próprio. Você tem casa própria? Não, tudo bem, está faltando aí alguns anos para pagar, né? O carro também, mas eu tenho casa própria, carro próprio. E como me disse um dia, e professora, classe média vota no PCdoB, né? Falei, muito bem, né? Fascinante isso, não me digam, né? Então, isso justamente, né? Como que o poder ganha subjetividades, como que o poder ganha as mentes, né? Como que o poder ganha a alma, literalmente, da pessoa, né? Eu acho que isso a gente viu muito nesse último período, né? Pós-golpe, justamente isso, né? Você via as pessoas indo para a rua, essa turba de pessoas indo para a rua, lutando, segundo a definição delas, por algo que elas definitivamente pensavam, né, que ia melhorar suas vidas, né? Então, aquele sujeito de classe média pensando que ele é basicamente um sujeito de elite, então ele se comporta como elite, né? Então, essa lógica da dominação subjetiva é uma coisa brutal, uma coisa impressionante, né? Agora, tudo isso, Luiz Felipe vai continuar falando, o problema, então, é que o subalterno, ele não se reconhece como subalterno. Aí que está o problema, né? Seguindo um pouco nessa loucura da pesquisa, entrevistei também pessoas, vejam bem, duas pessoas gays e duas mulheres que falavam o seguinte: professora, eu sou gay, mas voto no Bolsonaro. Eu sou mulher, mas voto no Bolsonaro. Porque a direita, a extrema-direita gosta da gente, não é que eles não gostem, né? Eles gostam da gente, é a imprensa que inventa, né? Essa é a retórica deles, né? Então, veja bem, isso é muito interessante. Não é que você pertença a uma classe subalterna, a um grupo subalterno, e nós mulheres pertencemos, negros pertencem. O importante de tudo isso, o complicado, é você se enquadrar como grupo subalterno, aí que está a dificuldade. É você se pensar como grupo subalterno e você não assumir outro tipo de identidade e categoria. Mas o poder e a dominação nos prendem, né? E aí o Luiz Felipe ele fala de um conceito bem interessante, que é o seguinte: a formação de preferências. Ou seja, todo esse campo cognitivo, de informação educacional, que vai criando e vai formando a minha visão do mundo, as minhas preferências intelectuais, formas de ver o mundo, né? Ou seja, até que ponto eu sou um sujeito capaz de formar as minhas próprias preferências autonomamente, a minha visão do mundo de uma forma autônoma, independente? Não sou, né? Porque nós estamos inseridos num sistema, estamos inseridos num campo político, como o Bourdieu falava,
que nos impõem certas preferências, né? Então, a escola nos impõe certas preferências, sobretudo essa escola que é basicamente uma linha de produção de estudantes em massa, né? Que é uma escola que impõe um pensamento acrítico, um pensamento que forma trabalhadores e consumidores que vão basicamente fortalecer uma linha de produção em massa, né? Um aluno outro dia me dizia, um aluno na universidade me dizia, professora, que a escola é uma cadeia, né? Isso que é a escola para mim, uma cadeia, né? Porque é uma escola que não me deixa voar, pô, ela me prende, né? Uma escola cadeia, né? A escola, ela forma essas preferências, né? Ela domestica nossas preferências. A imprensa, o que a gente pode falar da imprensa, né? Dessa imprensa oligopolizada, dessa imprensa vendida, dessa imprensa, uma imprensa que faz da notícia, da informação, mercadoria, né? Eu falo isso sempre muito nas minhas aulas. A informação, ela é mercadoria, ela não é direito, né? E se a gente não tem o direito da informação, como a gente constrói justamente o que Luiz Felipe fala, essas preferências, uma visão do mundo minimamente democrática, né? Se a gente não tem nem acesso a uma informação que possa ser democrática, se a informação está privatizada, ela é uma informação mercadológica, né? Pensada só na lógica do lucro, né? Então, veja bem, o que acontece é justamente isso que o Luiz Felipe vai denominar uma violência estrutural, uma violência inicial. O sistema, ele vai configurando essas violências, ele vai nos submetendo, e justamente o dominado, ele não é consciente dessa dominação, porque ele naufraga nessa dominação, né? Então, ele vai continuar falando, é o que Frantz Fanon e outros teóricos pós-coloniais chamam justamente disso, essa violência originária que está dentro da democracia. Ou Achille Mbembe, que é um outro autor pós-colonial, ele tem um livro muito interessante que foi traduzido agora, que se chama assim, Políticas da Inimizade, né? Ele fala justamente isso, ele diz, no senso comum, a gente pensa que democracia ela é incompatível com violência. Porque a gente tem aquele senso comum estereotipado da democracia da Europa, etc., né? Mas nas periferias do mundo, a democracia ela é violenta. Não tem democracia sem violência, ele diz. Porque a colônia, a periferia, ela é estruturada por meio da violência, das relações violentas, né? Então, nas periferias do mundo, não tem como perceber democracia sem seu lado violento, intrinsecamente violento. Democracia e violência é um binômio que não atua uma sem a outra, ele diz, né? Nas grandes periferias do mundo, né? Essa ideia um pouco ele continua falando, o Mbembe, né? Essa ideia de que o poder ele se transforma em necropoder, um poder que mata, um poder que decide quando as pessoas vivem e quando as pessoas morrem também, né? Bom, então, visto um pouco tudo isso, essa ideia de que a dominação, o dominado, o subalterno, que não se reconhece como subalterno, a última parte do livro, Luiz Felipe passa para outro conceito, a resistência. Uma vez que a gente consiga entender um pouco, né, como funciona a dominação, e agora, como a gente se reconstrói e se organiza nas formas de resistência. E aí eu acho que tem duas provocações que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que são bem interessantes. Ele fala um pouco dessa crise de representatividade que nós temos, etc. Ele traz o seguinte, uma coisa que eu acho que é bem interessante. O conceito de classe, o trabalho, o conceito de classe, eles estão se esvaziando muito como fatores mobilizadores, como fatores de organização coletiva. Então, cada vez menos, você tem, de fato, grandes mobilizações, grandes formas de luta coletiva, baseadas nessa ideia da classe. Os sindicatos cada vez estão mais esvaziados, a greve como forma de luta está perdendo muito seu sentido. Então, as estruturas clássicas do trabalhador, como o centro neurálgico da luta, estão perdendo um pouco seu sentido. Por outro lado, vocês têm novas formas de subjetividades, novas formas de luta, novas formas coletivas que estão se colocando aí. Então, a gente tem um movimento feminista muito potente, por exemplo. Nós temos um movimento negro muito potente também. Mas é a provocação que o Luiz Felipe traz, que eu acho muito válida, é o seguinte. Bom, nós temos identidades que lutam, identidades de resistência, nós mulheres temos, por exemplo, grupos negros têm identidades de resistência, de luta, de a gente se entender como subalterno e lutar contra isso, mas estamos divididos ainda. Então, acho que ele chama um pouco a atenção a urgência da gente encontrar campos comuns de luta, unificadores da luta. E eu acho que justamente a ideia da unificação da luta é a ideia de que mulheres, negros, população precária economicamente, todos nós somos periféricos, todos nós somos subalternos, né?
Então, a gente deve unificar as nossas lutas, porque nessa fragmentação das lutas, das narrativas, nessa pluralidade de narrativas que não se juntam, que não se reconhecem, que não se unem, aí está a nossa fragilidade. Nós somos muito fortes nas nossas lutas individuais, desses grupos, mas nós seríamos muito mais fortes se todos nós nos reconhecêssemos como subalternos que precisam de uma união, de uma unidade de luta, né? Porque, no fundo, a luta qual que é, né? São os 99% contra 1%. Somos todos nós contra essa elite brutal, contra essa elite violenta, né? Então, acho que deixa um pouco aí essa provocação, muito nessa ideia da interseccionalidade, né? De como nós podemos construir as nossas lutas. Porque veja bem o que está acontecendo. Contrariamente a essa ideia de construir uma luta coletiva, de construir a luta comum, essa ideia de diálogo entre as nossas subalternidades, o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário. Esse hiperindividualismo, essa lógica meritocrática, que você individualiza seu sucesso. Então, se eu ganho na vida porque eu trabalho muito, porque eu me esforço, a lógica, inclusive religiosa, né, do sacrifício, né? Eu me empenhei na vida, suei, trabalhei. Mas é que a gente está individualizando o fracasso também. Então, se eu fracassei na vida, é minha culpa. Tem uma questão do peso da culpa, né? Um peso cristão mesmo, né? Então, eu me culpabilizo, é a minha culpa. E o que isso leva? A gente isso leva a uma sociedade de mal-estar, uma sociedade doente psiquicamente. Nós somos uma sociedade que cada vez mais está doente em termos psíquicos, né? Onde cada vez temos mais gente com depressão, com ansiedade, porque a gente não consegue coletivizar, politizar o sofrimento. Sofrimento meu, individual, eu fracassei, eu que mereço o fracasso. Então, acho que um pouco essa provocação final, diante desse cenário meritocrático, hiperindividualista, onde a gente não consegue agregar as formas de luta, o livro do Luiz Felipe traz justamente isso. Entender a dominação para entender que a resistência ou se faz no coletivo ou não se faz. Obrigada. Boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui, Ana, com a Esther, com vocês. Agradeço muito a Esther pela leitura generosa que ela fez do meu livro. O título dessa conversa aqui hoje é Estratégia de Resistência em Tempos Difíceis, e realmente a gente está vivendo tempo mais... Não, pelo que o Antônio falou, é um problema de ângulo aqui, certo? A gente troca... Ok. Então, a gente tem tempos, está vivendo tempos muito difíceis. Parece que não se passa uma semana, não se passa um dia sem que a gente sofra um novo revés. E o que um pouco, eu acho que é um motivo de espanto, é que isso parece ter surgido do nada, certo? Há alguns poucos anos, nós estávamos absolutamente crentes de que nós vivíamos um processo de consolidação de um regime democrático, que a gente tinha um espaço conquistado, que a Constituição de 1988 nos garantia um chão para a luta por direitos, certo? Porque a Constituição de 88, e eu vou um pouco me desviar da discussão mais teórica e tratar um pouco mais da nossa atualidade. Mas a Constituição de 88, que depois, quer dizer, vai ser chamada pelo próprio Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, que o Ulisses Guimarães, no discurso de promulgação, disse que tinha sido escrita com ódio e nojo à ditadura, ela, na verdade, foi um texto muito ambíguo, fruto de muitos compromissos, mas foi um momento que a Constituição se escreveu, que foi um momento em que os diferentes grupos sociais, os diferentes movimentos, os diferentes interesses, eles se fizeram ouvir. Quer dizer, na Constituição,
não é que a classe trabalhadora, ou as mulheres, a população negra, as populações indígenas, o movimento LGBT, que naquela época nem se chamava assim ainda, eles tenham conseguido impor as suas pautas, mas eles tiveram que ser ouvidos na redação da Constituição. Assim como foram ouvidos os latifundiários, as empresas de mídia, as igrejas. Então, a Constituição foi eu acho que a maior riqueza da Constituição é que ela estabelece um momento em que se entende que todas as forças sociais têm condições de intervir e ser levadas em conta no debate. E eu acho que é exatamente isso que a gente está perdendo. Quer dizer, o que o golpe de 2016 afirma é a exclusão de vozes, a exclusão de interesses, a exclusão de grupos sociais do espaço de uma política legítima. Então, esse é o nosso retrocesso. Quer dizer, não é que a Constituição tivesse nos colocado às portas do paraíso, mas ela nos colocava numa condição em que a nossa luta pela construção de um país menos injusto e menos violento, ela era possível. E agora é isso que está se fechando com o golpe. Certo? Então, eu acho que a gente teve uma ilusão muito forte ao longo desse período de construção de uma certa legalidade democrática, que era que essa democracia ela estava aí para ficar, que esse conjunto, esse ordenamento institucional, ele nos garantia determinados direitos, determinadas prerrogativas, ele nos dava salvaguardas para a gente poder fazer a nossa vida e a nossa luta política numa determinada condição, e isso é que retrocede. Então, acho que houve uma... e quando eu falo nós, eu penso no campo amplo das forças progressistas ou das forças à esquerda, mas eu acho que houve uma crença, talvez, ou certamente excessiva, de que essa institucionalidade funcionaria de acordo com os seus próprios termos, que ela seria implementada de acordo com aquilo que a própria letra da lei dizia. E quando as coisas se agravam, a gente percebe que não é assim, que, na verdade, esse conjunto de garantias institucionais, ele cai muito rapidamente, porque nós temos um alinhamento dos interesses dos diferentes poderes em favor de um projeto de retrocesso. Então, nós não temos, na verdade, acho que isso é importante quando a gente pensa na nossa resistência hoje, nós não temos muito a quem recorrer, certo? Porque nós vamos recorrer a quem? Nós vamos recorrer ao Supremo, nós vamos evocar a lei, nós vamos evocar a Constituição. Isso opera, às vezes, e às vezes não. Quer dizer, a gente está numa situação em que a legalidade ela é facultativa, certo? Às vezes a lei funciona, às vezes a lei é interpretada de uma maneira que se torna anti-lei. Às vezes a Constituição serve para impedir certas coisas, às vezes a Constituição é esquecida e faculta exatamente o oposto do que está escrito nela. Então nós temos toda essa institucionalidade que via nos dar garantias, ela não nos dá mais. E, ao mesmo tempo, nós temos um ambiente social que faz com que muitas posições políticas elas estejam cada vez mais colocadas contra a parede, acuadas. A Esther falou aqui dos eleitores do Bolsonaro, mas nós não precisamos ir tão longe. Embora seja significativo que esse tipo de posição esteja ganhando espaço na esfera pública. Mas eu creio que a gente está vivendo no Brasil hoje uma situação que guarda muita semelhança com o macartismo nos Estados Unidos do pós-guerra. Por quê? Porque não é que as posições à esquerda estejam expressamente criminalizadas. Não existe uma lei dizendo que não se pode ser de esquerda. Mas nós temos um ambiente social em que a mídia cumpre um papel muito importante, que faz com que a expressão de posições à esquerda seja interditada, receba algum tipo de violência como resposta quando essas posições são expressas. Não existe a possibilidade de se colocar no debate, porque nós temos daí uma nuvem de impropérios, um impedimento à fala. E aquelas instituições que deveriam proteger, então, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de diferentes posições políticas se colocarem, essas instituições são coniventes com esse emparedamento das posições de esquerda. Às vezes fomentam e às vezes são
coniventes. Quem está nos ambientes de ensino sabe como é isso. Não precisa que o Escola Sem Partido aprove os seus projetos. O fato é que o Escola Sem Partido fomenta uma forma de proibição de temáticas, de debates dentro dos espaços de educação. E o poder público, que devia inibir isso, ele fecha os olhos, às vezes, inclusive, com honestas ações de Escola Sem Partido, como nós vemos aqui hoje. Quer dizer, isso está no ensino fundamental, está no ensino médio, chegou ao ensino superior. Então, nós temos hoje procuradores tentando impedir cursos universitários, como a gente sabe, como acontece agora em Goiás, no Ceará, em que existem procuradores da República tentando impedir o funcionamento desses cursos. Ou nós tivemos um juiz do Maranhão que proibiu um grupo de pesquisa de funcionar em Minas Gerais porque falava de marxismo, portanto, era doutrinação ideológica. Então, o que acontece? Nós temos, dentro da sociedade, uma ativação muito forte de pânicos, de preconceitos, para impedir a expressão de determinadas posições, e as instituições que deveriam impedir que isso aconteça, elas, na verdade, não estão cumprindo os seus papéis. Então, na verdade, eu vejo que entre a exceção e pensando nas formas mais fortes desse avanço da direita, que são as formas que, de fato, estão fazendo fronteira com o fascismo, certo? Que estão mobilizando um pensamento que é um pensamento, e é assim que eu leio, e daí, se eu estiver falando besteira, a Esther, que estuda, pode me corrigir, mas que eu leio o bolsonarismo, quer dizer, uma ideia de um reforço, de que todas as hierarquias sociais têm que ser garantidas de toda maneira, que qualquer tentativa de impedir a reprodução inalterada dessas hierarquias é uma forma de desordem que tem que ser esmagada. Então, nós temos que esmagar a desordem na família, a desordem no ambiente de trabalho, a desordem na escola, a desordem nas cidades, e isso é feito pela própria imposição da força. Então, isso me parece uma visão de mundo muito próxima do fascismo. E isso, então, avança numa forma de intimidação e de cerceamento da possibilidade de debate. E entre nós e o fascismo, só temos nós mesmos. Não tem quem nos proteja, a não ser a nossa própria ação. Então, eu acho que é importante, no momento que a gente está vivendo hoje, a gente entender que essa resistência, ela se faz no dia a dia para a gente impedir que o nosso espaço de possibilidade de construção coletiva, de debate, de pensamento, ele se feche ainda mais. É importante, eu acho, que na medida que a gente possa e tenha condições, não permitir que nenhum palmo desse espaço que ainda resta no Brasil, ele seja perdido sem luta. Porque nós temos perdido esse espaço. Quer dizer, cada vez que a gente vê o nosso poder judiciário impedindo que a Constituição se cumpra, quando a gente vê processos de exceção, quando a gente vê prisões que não são adequadas de acordo com a Constituição, como é o caso, evidentemente, da prisão do presidente Lula, no processo que a gente sabe como foi, certo? Com o desrespeito ao artigo 5º da Constituição, sacramentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não vai vir daí a proteção que nos resta de espaço de liberdade nesse país. Eu não acredito que nos 3 poderes da República nós tenhamos, à testa deles, pessoas que mantenham valores ético-políticos de base que nos protejam de qualquer retrocesso. Eu acho que os fatos mostram que nós não temos. E como é que a gente pode pensar a possibilidade dessa resistência? Eu acho que aí a gente tem que entender que esses anos que a gente teve, que foram anos de construção do que parecia ser uma institucionalidade democrática, e que foram anos também de políticas compensatórias, e que apontavam no horizonte de um país um
pouco menos pobre, um pouco menos injusto, mas também foram anos em que muitas batalhas deixaram de ser travadas. Quer dizer, eu acho que a gente não investiu na disputa pelos valores sociais de base da forma como certamente precisava ter investido. Então, aquilo que a Esther falou, quer dizer, a gente tem um esgarçamento do sentido de solidariedade social, com um avanço de uma maneira muito surpreendente, para mim, pelo menos, desse discurso meritocrático mais radical, que faz da sociedade, de fato, uma concorrência de todos contra todos. E esse discurso meritocrático sendo assumido, inclusive, pelas pessoas que mais sofrem com a disseminação desse discurso. E, com isso, o espaço da solidariedade, o entendimento que nós vivemos em sociedade, somos responsáveis uns pelos outros, ele vai perdendo. E daí nós temos um retrocesso também, que me parece muito significativo, no discurso dos direitos no debate público brasileiro. Que essa foi outra conquista da Constituição de 88. Quer dizer, a Constituição de 88 estabeleceu uma gramática da disputa política baseada na noção de direito. Inclusive, os movimentos sociais sempre reclamam, porque os direitos previstos na Constituição não eram implementados, mas o fato de estarem na Constituição dava uma arma para a luta pela implementação desses direitos e fazia com que o debate ele partisse da noção de que os direitos deviam ser estendidos a todos. E hoje nós temos um recuo, porque nós temos a construção de um campo semântico em que direito parece um proxy para privilégio. Então, nós temos que lutar contra os privilégios. O que são os privilégios? São os direitos. E daí, qual é o direito que sobrevive? É exclusivamente o direito individual, visto, na verdade, contra o coletivo. Então, quando é que a gente vê o direito sendo evocado? O direito de eu transitar na rua, que eu não posso porque tem uma manifestação que está impedindo o trânsito. O direito de eu ter aula, mas não posso porque a escola está ocupada. O direito de trabalhar e cumprir o sagrado contrato de trabalho feito entre indivíduos livres, e não posso porque a categoria entrou em greve. Então, a gente tem um retrocesso, que é um retrocesso grande, porque durante anos a gente acreditou que a gente tinha estabelecido um patamar do debate político no Brasil muito à frente daquilo que que tem hoje. E isso aconteceu nesse período todo. Eu acho que a gente tem que pensar, certo, no que permitiu isso. Que, ao mesmo tempo em que a gente tem avanços que não são insignificantes, no sentido de garantir uma certa segurança mínima para milhões de pessoas que viviam na mais absoluta miséria, isso é importante, de dar algum tipo de horizonte ampliado para pessoas que tinham uma perspectiva de vida completamente negativa. Isso não é insignificante, mas, ao mesmo tempo, você permite que esses avanços sejam significados dessa maneira. Eu passei para a classe média, portanto, agora eu tenho que ser de direita. Certo? Eu consegui a minha casa, então agora os outros que se lasquem. Porque eu mudei de patamar. Então, existe algo que é importante, quer dizer, isso tem a ver com uma ressignificação dos valores religiosos pela chamada teologia da prosperidade, que pega, então, o pertencimento religioso para transformar numa forma de individualismo mais extremado. A gente tem, no avanço do discurso meritocrático, a gente tem uma série de movimentos que fazem que o espaço da discussão esteja muito limitado. Eu acho, isso é algo que eu sinto, eu imagino que muitos aqui sentem também. Está cada vez mais difícil conversar com as pessoas. Certo? Talvez é por isso que a gente se congrega aqui, onde a gente consegue conversar com gente com quem a gente tem uma base mínima para começar a conversa. Porque, de repente, aquilo que parecia que estava dado tem que ser sustentado. De repente, a gente tem que começar a conversa tentando explicar por que a igualdade é melhor do que a iniquidade. E não conseguimos porque não se ouve, porque essa é como se estivesse conversando com uma parede. Então, isso cria um ambiente político muito
muito tóxico. Eu acho que isso é um grande problema. E, nesse momento, o fato de que nós temos boa parte das nossas organizações operando de maneira tão precária, quer dizer, que os espaços da organização do campo popular, eles estão, em grande medida, debilitados, certo? A começar pelos sindicatos, por vários motivos que não vou ter condições de aprofundar aqui, mas isso é muito dramático, porque a gente precisa recuperar, na verdade, os nossos espaços de construção das nossas próprias estratégias, projetos e lutas, aquilo que a Nancy Fraser chamava de nossos contrapúblicos, certo? Os espaços em que a gente é capaz de produzir coletivamente o nosso pensamento, a nossa estratégia, o nosso projeto de sociedade, para, a partir daí, ser capaz de ingressar na luta política mais ampla. E, nisso, eu vou encerrar recuperando algo que a Esther também colocou, que eu acho que é fundamental. É porque a gente está num momento, que é um momento em que a esquerda, e isso já faz muito tempo, ela ainda não conseguiu entender que aquela percepção que durante décadas imperou de que a esquerda tinha um projeto prévio, certo? Nós tínhamos um grupo que era o portador da evolução da história, e esse projeto ele já estava pré-determinado, isso não existe mais, certo? Quer dizer, não é possível mais julgar que, pela clivagem de classe, a gente cria a grande divisão social e ela garante que o projeto é o projeto da classe trabalhadora e acabou. Nós temos hoje uma multiplicidade de grupos que sentem diferentes formas de dominação social incidindo sobre eles, e esses grupos não estão dispostos a aceitar uma hierarquia prévia das suas agendas a partir de uma posição teórica já dada. Então, a esquerda, e isso eu recupero algo que Laclau e Mouffe disseram lá no final dos anos 80, a esquerda precisa entender que tem que fazer política no seu próprio campo, quer dizer, que tem que ser capaz de articular diferentes demandas de diferentes grupos, em vez de simplesmente apresentar um pacote pronto e exigir essa adequação. Eu acho que é isso que é preciso fazer, quer dizer, nós temos hoje uma energia forte, eu acho que todos nós somos capazes de perceber isso, que vem do movimento feminista, dos movimentos feministas, na sua variedade hoje no Brasil. A gente tem uma energia forte que vem dos movimentos LGBT, a gente tem uma energia forte que vem do movimento negro, que vem das periferias, que são formas de contestação à reprodução de padrões de dominação. E nós temos um movimento operário e um movimento de trabalhadores, infelizmente, num momento de refluxo já há algum tempo, que não quer dizer que não exista potencial para uma reorganização. E o que esses movimentos têm em comum? Eles têm em comum um projeto emancipatório, certo? Um projeto de contestação das formas, de alguma forma, ou de algumas formas de dominação na sociedade. Então, é necessário tentar construir uma unidade que não signifique o apagamento das diferenças, que não signifique impor uma hierarquia de agendas ou de bandeiras, mas que implique na capacidade de trabalhar em comum pela superação das circunstâncias em que nós nos encontramos. Porque isso é algo que a direita sabe fazer, certo? Quem, para recuperar lá o texto famoso do Vanderlei Guilherme dos anos 60, mas quem desferiu o golpe no Brasil, agora em 2016, foi uma pluralidade de setores. Nós tínhamos a velha elite política que não estava mais interessada no consórcio de poder que lhe era oferecido. Nós temos os interesses do capital internacional, nós temos o setor financeiro que se sentiu ameaçado com a tentativa da imposição da nova matriz econômica no primeiro mandato da Dilma. Nós temos setores que objetivamente perderam
com a redução da vulnerabilidade dos mais pobres e, portanto, com maior capacidade de barganha da mão de obra menos qualificada no país. Nós temos os fundamentalistas religiosos com a sua pauta própria, e esses grupos não estão necessariamente todos alinhados, mas eles souberam praticar uma unidade-nação, e essa unidade-nação deles faz o quê? Faz com que o custo desse retrocesso recaia sobre os 99%. Certo? Quer dizer, se tem algo que é claro, a partir do golpe, quer dizer, quando nós temos uma tomada de poder que modifica as condições da luta política unilateralmente no Brasil em desfavor das maiorias, é que esse processo ele atinge todos esses grupos dominados. Tá? Não é preciso muito esforço para a gente perceber como a situação da classe trabalhadora, como a situação das mulheres, como a situação da população negra, como a situação dos povos indígenas, certo? Da comunidade LGBT, todos esses grupos, eles perdem nesse processo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Então, eu acho que, pelo menos na nossa condição de derrotados no momento, nós temos um espaço para tentar construir essa unidade, que não é uma unidade que necessariamente é uma unidade eleitoral, uma unidade de candidatura, porque nós temos que aprender a pensar a política fora, simplesmente, desse espaço da disputa institucional. Mas é uma unidade das lutas cotidianas na resistência contra esse retrocesso, que é, na verdade, o cercamento, a redução do nosso espaço de construção coletiva no Brasil. É isso. Obrigado. Bom, queria agradecer a explanação da Esther, Luiz Felipe também. Eu vou colocar uma primeira pergunta, acho que para os dois, vocês se sintam à vontade de responder, e eu passo depois para vocês, tá? Colocarem as perguntas de vocês. Vocês colocaram aqui o quanto esse espaço da democracia também é um espaço de conflito, né? A gente não entende a democracia separada desse espaço. O que eu queria colocar é, entendendo que isso faz parte também de um campo democrático, esse conflito, o que a gente teria que pensar hoje como base de uma política emancipatória, né? Quais seriam os critérios ali, denominador comum aí para essa política emancipatória, e dentro disso, como é que a gente pensa as questões, os conceitos de liberdade e equidade? Então, acho que vou responder com uma outra pergunta, só para fugir pela tangente. Mas o problema de tudo isso, acho um dos problemas de tudo isso, é que nós chegamos a um ponto, me parece muito crucial da história, que a gente tem que decidir se definitivamente a democracia, e não democracia minimalista, puramente eleitoral, a democracia como uma construção coletiva, ela é compatível com um capitalismo cada vez mais predatório e mais selvagem, né? Então, que veja bem, são duas lógicas, duas matrizes totalmente em choque, incompatíveis, né? Nós temos um capitalismo cada vez mais selvagem, que provoca justamente a marginalidade, a exclusão, que provoca a precariedade, né? Que provoca a luta, né? Que provoca uma doença coletiva. E nós temos, do outro lado, um regime que se coloca como um convívio, como uma intermediação coletiva, né? Eu acho que essas duas formas, essas duas lógicas são incompatíveis. Então, vai ser uma provocação aí também para vocês. Será que a democracia é compatível com esse capitalismo que a gente vive hoje? Eu tenho muitas dúvidas, acho que não. Agora, se não é compatível, a rascada é muito grande, gente. Então, como sair dessa não é pouca coisa, né? Lanço a bola para vocês. Seguindo na linha do que falou a Esther, eu acho que isso não é só no Brasil, certo? Isso é geral, quer dizer, a gente
vivenciou no Ocidente, durante décadas, um casamento entre capitalismo e democracia ainda que limitada, é o processo eleitoral, mas sempre foi um casamento de conveniência, nunca foi um casamento por amor, eu acho que isso está claro, certo? Quer dizer, a democracia foi uma concessão feita, tanto é que o emblema da democracia, que foi a extensão do sufrágio, essa extensão do sufrágio ela foi conquistada pela classe trabalhadora, pelas mulheres, pelas minorias raciais, ao longo de um processo de lutas de muito tempo. E como é que esse casamento de conveniência ele era capaz de funcionar? Ele era capaz de funcionar na medida em que os detentores da riqueza eles se dispunham a pagar um preço pela paz social, certo? Quer dizer, você tinha que garantir que as maiorias continuariam apoiando a reprodução desse sistema, e isso tem custo. E eu acho que a gente vive um momento em que essa disposição diminuiu, eu acho que talvez a gordura diminuiu por causa da crise econômica também. Acho que essas duas coisas vão juntas, certo? A gente tem uma crise econômica que já dura muito tempo, na sua fase mais recente, pelo menos desde o estouro da bolha de 2008, então são 10 anos de crise, sem uma perspectiva de superação, o que significa que a economia capitalista tem menos gordura para queimar em produção da paz social, mas mais sério ainda do que isso, eu acredito que esses 1% de que a gente fala, eles se tornaram muito mais gananciosos. Quer dizer, e se projeta um padrão de desigualdade pelo mundo afora, um padrão de desigualdade brasileiro. Certo? Quer dizer, os outros países se aproximam daquilo que tem sido historicamente o nosso padrão de desigualdade, os dados mostram isso. Então, o Klaus Hoff, que é um cientista político alemão, ele diz que o capitalismo, os capitalistas não mantêm o investimento, portanto, eles não permitem que a economia funcione, a não ser que se garanta ao capital uma remuneração mínima adequada. Só que essa remuneração mínima adequada é aquilo que os próprios capitalistas julgam que é adequado. Não tem uma definição objetiva. E o que é adequado hoje? É uma apropriação da riqueza, uma concentração da riqueza produzida na sociedade cada vez mais gritante. Então, o que nós vemos hoje, e mais uma vez, isso não é só no Brasil, é que a democracia parece se tornar um fardo, porque com a democracia é muito improvável que as pessoas permaneçam votando majoritariamente nas opções de piorar sua própria vida para beneficiar essa pequena minoria. Então, o que acontece? O caso da Grécia, que é sempre citado, porque é o mais emblemático. Faz-se um plebiscito num dia, e a maioria das pessoas decide uma coisa, e no outro dia se implementa o exato oposto, porque a banca internacional assim exigia. O que o caso do plebiscito na Grécia nos diz? Que os rituais da democracia estão desprovidos de sentido. Então, se sempre foi uma democracia em que os dotados de mais recursos tinham maior capacidade de influenciar, porque controlava a mídia, porque controlava as campanhas eleitorais, etc., hoje nem isso é suficiente, porque quando, por exemplo, o povo, apesar de toda a campanha, elege a presidente errada, ela pode ser tirada do cargo um pouco depois. Quando vota errado no plebiscito, o resultado pode ser simplesmente ignorado. Então, o que está acontecendo, o Vanderlei Guilherme dos Santos citou ele de volta, ele diz isso, é que a gente está passando por uma ordem de dominação completamente nua de vontade de conciliação com os dominados. Então, a distribuição das vantagens e desvantagens se faz de uma maneira aberta. E as políticas de austeridade são o maior exemplo disso. E o Brasil tem, com a PEC do congelamento do investimento público, a legislação mais draconiana. Certo? Aliás, que os próprios economistas conservadores dizem que é impossível a aplicação efetiva da PEC nos termos que foi colocado. O que essas políticas de austeridade dizem? Que a gente vai, na verdade, o Estado vai funcionar recolhendo impostos dos pobres para dar aos ricos. Certo? Você recolhe dos pobres, não dá nenhum tipo de serviço e remunera os ricos, salva os bancos. O que você está fazendo com os ricos? Salvando os ricos da sua própria responsabilidade. Então, os ricos apostam nessas bolhas especulativas,
quebram a cara, mas daí o Estado vai lá e intervém para salvá-los. Então é curioso, porque esse discurso da responsabilidade individual vinculado à meritocracia funciona ideologicamente de um lado, mas na prática, quando ele prejudicaria os que estão no topo da pirâmide social, ele é abandonado. Então, Sônia, para responder a sua pergunta, é o oposto disso tudo, certo? A gente acha que a gente precisa trabalhar, para colocar de uma maneira sintética, a ideia de que nós precisamos ter uma sociedade que junte equidade e liberdade, e que a gente pense que todos devem ter a maior autonomia possível, como indivíduos e como grupos. Todos devem poder participar o mais igualitariamente possível da construção coletiva, que é a nossa autonomia coletiva, e, ao mesmo tempo, todos devem desfrutar na sua vida do maior espaço de autonomia possível. O pensamento liberal, nas suas vertentes, sobretudo as mais radicais, vai dizer que a liberdade e a igualdade estão em polos opostos, mas eu acho que a gente não pode aceitar essa armadilha, certo? Que, na verdade, a desigualdade é o principal obstáculo ao exercício da liberdade para a grande maioria das pessoas. Eu acho que a gente tem que ser capaz de conjugar essas duas coisas e não fazer, como por vezes a esquerda fez, de abandonar a bandeira da liberdade e deixar na mão da direita, porque eu acho que uma compreensão consequente da liberdade exige a igualdade ao lado dela. Eu só queria completar uma coisa, porque nesses termos que o Luiz Felipe coloca, que a gente está falando aqui, a democracia como igualdade, como construção coletiva, ela de fato é ficcional hoje em dia, né? Mas muito mais ficcional ainda nas periferias do mundo, né? Eu fico sempre pensando que nós estamos aqui comentando já há alguns anos a crise da democracia, a democracia em crise, mas, enfim, para os 60 mil mortos por ano, nunca teve democracia, né? Nas periferias, de fato, nunca teve democracia. E para os mais de 700 mil presos no país, tampouco nunca teve democracia, né? Então, é bem interessante que isso as classes médias, brancas, masculinas, né, discutem democracia, um país onde, de fato, milhões de pessoas nunca desfrutaram dos mínimos democráticos possíveis, né? Acho que isso é importante levar em consideração, né? E só para também acabar aqui te respondendo, eu acho fundamental a gente pensar isso, que se nós... A saída, qual que para mim seria, modestamente, qual que para mim seria a saída? O resgate da ideia do comum, da construção coletiva, né? Só que isso ataca frontalmente a racionalidade capitalista, a racionalidade neoliberal, né? Nós chegamos a um ponto de uma racionalidade capitalista planetária. E não é qualquer tipo de racionalidade, é que a gente não consiga se enxergar como indivíduo fora do capitalismo. É que a gente não consiga enxergar a possibilidade de construção coletiva política, né? Ou seja, chegamos a um ponto dessa construção da subjetividade que o capitalismo, o neoliberalismo chegou, que literalmente a nossa alma se constrói por meio mercadológica, né? A nossa vida é mercadoria, né? A morte também é mercadoria, né? Então é muito difícil, né, a gente quebrar essa subjetividade e pensar que de fato existe sim alternativa, pensar que de fato a concorrência não é a única alternativa, que o mundo pode ser sim construído de outra forma, né? Por isso eu acho interessante que, por exemplo, uma coisa que eu aprendo muito no feminismo é que o feminismo ele pode justamente criar umas ferramentas, dispositivos intelectuais, estéticos, afetivos, que pensem justamente nisso, né? Que nós devemos reconstruir o mundo a partir da luta, mas a partir do afetivo também, a partir do comum, a partir dos cuidados cotidianos também com o outro, né? Porque a luta não pode ser essa luta dura, militarizada, masculinizada. A luta tem que passar pelo afetivo, pelo cotidiano do afetivo também, né? Mas isso supõe ressignificar totalmente o nosso mundo, né? Que não é simples, mas enfim, é o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Então, também não é impossível, né? Perfeito. Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém quer colocar alguma questão? Acho que é só levantar a mão. É isso, Kim? A gente leva até a pessoa? Alô? Meu nome é Maria Aparecida. Eu fiquei sabendo do evento pelo Facebook, né? E achei muito interessante. Eu não faço parte de nenhuma militância, mas eu tenho algo
de originalidade, por questão familiar, por questão de ser também da periferia de São Paulo, descendentes de nordestinos. Então, isso tudo tem a calhar. Então, toda essa participação social e esses debates, vocês colocaram, eu fiquei pensando também porque eu tenho uma formação religiosa. Não que isso influencie diretamente, mas eu sou franciscana. E aí, uma das coisas que o Papa Francisco vem falando muito, e você comentou e me acendeu na hora a ideia, né, de colocar, que é a questão da casa comum. Uma das coisas que tem batido muito no capitalismo é quando você fala da questão ambiental, né? Porque aí você tem que mudar a forma de pensar, de se comportar, de consumir, para poder você proteger o seu planeta, né? Então, eu acho que isso bate muito de frente com a questão do capitalismo, e isso, claro, com as exigências, né, que esse 1% querem para si. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco disso, assim, tendo também uma questão religiosa, que também influencia muito as pessoas, mas nesse sentido de conseguir viver, né, você falou, será que a gente pode mudar esse mundo? Nessa forma de entender que todos somos iguais, né, e, ao mesmo tempo, não reproduzir depois que, de repente, você atingir uma determinada classe, no caso, classe média, porque isso a gente tem que entender que as pessoas querem crescer, né? Mas por que as pessoas querem crescer e para onde que elas querem crescer, né? Isso é um debate, porque eu consegui fazer faculdade, eu sou de uma família de 8 irmãos, todos fizeram faculdade. Eu fui a primeira bolsista do ProUni, eu estava lá em Brasília quando o Lula assinou a lei. E, assim, há uma mudança, mas para onde que você quer levar essa mudança? Né? O que você quer trazer com essa mudança para essas pessoas, para que elas não voltem com o mesmo discurso, que isso também faz parte de uma questão de educação. Alguém? Boa noite, Luiz Felipe, parabéns pelo livro. Eu concordo com vocês quando vocês colocam... Francisco, eu concordo com vocês quando vocês falam que o grande problema da esquerda hoje é a fragmentação. A gente tem dificuldade realmente de chegar a um ponto comum. E a Esther toca num ponto interessante sobre a questão identitária, né, de construir uma narrativa que consiga unir todo o campo da esquerda em torno, colocando, né, a gente num lugar de dominados contra aqueles que são os dominantes, né, o 1%. Aí eu gostaria de lembrar aqui a campanha de 2014, em que Luciana Genro, até a metade da campanha, ela vem com um discurso contra o mercado financeiro. E aí, durante essa primeira metade, ela fala sobre o problema do mercado financeiro e fala quase como se fosse um disco arranhado. E aí, a partir da segunda metade, ela muda esse discurso. Então, eu gostaria de fazer a pergunta, qual é a narrativa que a gente deve usar para criar essa identidade e esse sentimento de pertencimento entre os oprimidos, né, os dominados. Gostaria também de fazer uma pergunta genérica, falar qual é o papel dos partidos políticos hoje no campo de luta. Tem que chamar alguém aqui? Aqui. Tchau. Oi, boa noite. Eu me chamo Loma. Eu estava aqui pensando na fala dos dois. Eu sou do Rio de Janeiro, não sou de São Paulo. Eu fiquei pensando nas manifestações de 2013 e a ideia do apolítico, que se criou um cenário político, como, por exemplo, a gente na Presidente Vargas levanta uma bandeira da CUT e toma porrada.
E como esse conceito do apolítico, a ideia do eu sou cientista político, eu falo, sou cientista política corrupta. É assim, é a piada que eu mais escuto atualmente. Então, a ideia desse apolítico e como esse fundou o golpe. Eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. Porque eu tenho a percepção de que foi uma parte do olho do furacão. Alô? Pessoal, boa noite. Eu sou o Marcelo, também sou do Rio. Eu recebi um texto essa semana e esse sociólogo Jorge Branco, ele fala que o que está acontecendo é um processo efetivo de alteração de regime político no país. Uma desdemocratização que ele caracteriza aqui em 6 evidências, que a gente já sabe, aí a questão do aparato midiático, aparato judicial. Então, ele não considera uma coisa fragmentária nem momentânea, quer dizer, algo duradouro, né? Então, minha pergunta vai por aí, se vocês veem também esse processo de desdemocratização, como o Jorge Branco coloca, como um processo aí que veio para ficar, né, na nossa sociedade, aí, infelizmente. Obrigado. Deu para entender aí? Deu? Se vocês querem dividir, fiquem à vontade. Não sei se o Luiz Felipe, Esther, quem quer tocar primeiro. Bom, eu vou falar rapidamente, porque, evidentemente, são várias questões. Não tenho a ambição de responder nenhuma delas, certo? Mas, então, a Maria Aparecida, eu só colocando bem rapidamente, eu acho que a gente tem tantas questões urgentes nesse momento, e, evidentemente, a questão ambiental é uma delas, certo? E eu acho que o fato de que a gente caminha da forma como caminha para um desastre ambiental das proporções que se projeta é uma demonstração clara da irracionalidade da forma de vida que se construiu no planeta, certo? Acho que tem algo de muito espantoso de pensar que aqueles que são capazes de tomar as decisões que impactam na vida de todos nós optam por manter o mesmo padrão de comprometimento da possibilidade de um futuro sustentável da vida no planeta, para não colocar em risco os seus ganhos imediatos. Pelo contrário, quando a gente vai ver o que se fala nos ambientes de negócios, a ideia de que a crise ambiental é uma oportunidade de negócios, porque, veja só, com o aquecimento global, a gente vai poder vender proteções para que as cidades costeiras não sejam inundadas e assim por diante. Então, eu acho que, assim, se a gente tivesse capacidade de mobilizar essa temática de uma maneira que fosse amplamente acessível e compreensível, eu acho que é um dos momentos que mostra que o nosso padrão civilizatório ele está doente, certo? Eu acho que isso é algo que a esquerda não pode, e é um dos problemas, quer dizer, porque frequentemente, mesmo os setores à esquerda, eles acabam aceitando privilegiar formas de inclusão social que passam pela manutenção desse modelo de desenvolvimento que é ambientalmente sustentável. Isso é uma crítica que é feita aos governos do PT e que é uma crítica séria. É claro que a resposta a essa crítica também merece a nossa atenção. Porque é fácil eu dizer que eu sou contra o Luz para Todos, porque ele está baseado numa agressão ambiental, quando eu estou aqui cercado de equipamentos elétricos. Tá? Mas eu acho que essa discussão precisa ser feita a sério, e eu acho que a ideia, então, em suma, que a ideia que você fez referência ao Papa Francisco, mas que é a ideia que é uma ideia à força da própria noção de democracia, que é a ideia que, já que isso vai afetar a todos nós temos que ser chamados
a construir coletivamente uma alternativa. E que não é o que acontece hoje, porque nós simplesmente somos submetidos à alternativa que é escolhida por essa pequena minoria que acha que pode ter um lucro com essa situação. Em relação ao Francisco, eu também, assim, qual é a narrativa? A resposta curta é: não tenho a menor ideia. Mas eu vou dizer, eu não sei se a gente precisa de uma narrativa, certo? Eu acho que talvez a gente tenha que abandonar a ideia de que a gente tem que unificar todo mundo em relação em uma narrativa única. Eu acho que a gente tem que ser capaz de construir narrativas complementares, deixando que os grupos projetem suas próprias prioridades, mas de uma maneira que seja capaz de ter frentes de luta de diferentes grupos. E eu vou também, só para não deixar passar, eu acho que nós temos uma crise forte da forma partido. Essa crise é séria, essa crise não tem saída, mas, por outro lado, deixa um vácuo, certo? Porque eu acho que a ausência dos partidos significa a ausência da aspiração de produção de um projeto de sociedade mais global. Então, sem os partidos, nós ficamos... Não precisa ter um nome de partido, mas alguém tem que cumprir esse papel de tentar juntar as diferentes demandas num projeto mais global. Sem o partido, nós vivemos nessa fragmentariedade. Tá? Isso junta com o que a Luma colocou sobre 2013. Eu acho que, sim, existe uma tentativa... Quer dizer, 2013 é um fenômeno complexo, houve uma captura de um movimento que começa com um caráter claramente transformador, e essa captura passa, a meu ver, você tem toda a razão, pela ojeriza à política. Tá? O que acontece quando a gente alimenta essa ojeriza política? A gente para de discutir alternativas. Certo? Se não existe a discussão política, a gente está aceitando simplesmente a reprodução da sociedade da forma como ela é. E isso é, a meu ver, um elemento central no discurso da direita hoje, ou de parte do discurso de parte da direita. Essa ideia, então, de que o principal problema do país é a corrupção, é a ideia de que nós temos um problema que está na ordem do delito moral e não dos projetos políticos diferenciados. A corrupção separa o mundo entre os bons e os maus, entre os honestos e desonestos, e acabou. Mas a política é muito mais do que isso. A política tem a ver com projetos de sociedade que apontam para direções diferentes. Por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer que existe motivo para esse antipoliticismo. Porque a política, da forma como ela se estabelece nos espaços que são aqueles espaços reconhecidos por todos socialmente como sendo os espaços da política, então a política institucional, ela se faz de uma maneira muito horrível, e não estou falando só do Brasil, certo? É um jogo não muito limpo, certo? Em que parece que todos os gatos são pardos, todas as combinações são possíveis, e existe uma ambição muito individualizada e uma preocupação com uma coletividade que é muito mais retórica do que real. Então, existem motivos, da forma como a política concretamente é feita, que fomentam esse antipoliticismo, e é por isso que ele é tão popular. Eu acho que a gente não pode... porque, às vezes... Eu trabalhei muito tempo na minha vida acadêmica com estudos de mídia e política. E é muito comum os estudos nessa área pegarem noticiário de televisão ou telenovelas e dizerem que eles produzem uma demonização da política, dizem que a política é ruim e tal. Mas eu sempre digo, gente, tudo bem, fazem isso, mas ela não é boa mesmo. Certo? Então, não dá para... agora a gente tem que
apresentar uma imagem edulcorada, o Congresso Nacional é formado só por pessoas impolutas, para evitar essa demonização da política. Não, a política é ruim, mas a gente precisa dela mesmo assim, certo? Eu acho que esse realismo a gente tem que ter. E, por fim, o Marcelo, eu acho que o projeto deles, Marcelo, é um projeto de democratização a longo prazo. Eu acho que existe a ideia de fato, instituir uma nova ordem. Eu acho que o golpe surgiu para isso, certo? O golpe não é a mudança de quem está ocupando a cadeira lá no Planalto. O golpe, essa mudança de quem estava ocupando a cadeira, ela serve para desencadear mudanças que se querem profundas, e essas mudanças, que são mudanças para a gente descer a um patamar de organização social muito inferior em termos da capacidade de promover uma sociedade menos injusta, ela só pode ocorrer se não se permitir que as pessoas tenham algum tipo de voz ativa na construção do nosso futuro. Tá? Então, é claro, a Esther lembrou isso bem ainda há pouco, quer dizer, essas garantias elas sempre operaram de uma maneira muito irregular no Brasil, vastos setores da população foram... sempre estiveram a descoberto. Mas a gente está numa situação hoje que, inclusive, avançar na luta para que esses setores deixem de estar desguarnecidos de garantias se torna mais difícil. Eu acho que a gente tem que entender o processo do golpe, não como, na verdade, uma reversão de uma ordem completamente, mas um momento em que aspectos que já estavam presentes no nosso ordenamento, eles são reforçados, porque a gente nunca deixou de ter uma ordem social excludente, injusta, e inclusive nos próprios governos progressistas a gente tem elementos que apontam nessa direção, para lembrar da famosa lei antiterrorismo, como exemplo mais claro, mas o que acontece com o golpe é que esses elementos, então, regressivos à nossa ordem política e social, eles são reforçados e se busca eliminar o espaço para que as contratendências se expressem. Eu acho que o projeto é que isso seja algo de longo prazo. Agora, não são só eles que jogam, certo? Então, cabe a nós construir a possibilidade de resistir a isso e impedir que esse projeto se realize. Eu acho que, assim, parece que não está sendo fácil, mas nós não temos alternativa, certo? Não adianta fechar o olho que não vai desaparecer. Então, o projeto deles é esse, mas cabe a nós fazer o possível para impedir que ele se concretize. Eu vou começar pelo contrário. O Marcelo, você era o Marcelo, né? Eu concordo totalmente que existe assim, um processo desdemocratizante em curso e tem alguns atores que estão bem no centro neurálgico desse processo. Um deles, o judiciário, por exemplo, né? Hoje me parece um dos elementos que mais conduzem esse processo, né? Também não é só no Brasil, é um processo muito mais planetário, né? O que chama atenção, ou pelo menos me chama atenção, é que alguns setores da esquerda institucional partidária, eles não são conscientes ainda de que tudo é um processo a longo prazo. Eu me lembro um dia antes da votação do golpe, né, que a gente ainda gritava, não vai ter golpe, né? Eu falava, pelo amor de Deus, não vai ter, já teve, já está colocado, né? Eu estive em São Bernardo esses dias, né, quando morre decretou a prisão do Lula, nos bastidores se comentava um dia antes dele aceitar ir para Curitiba, que o Marco Aurélio ainda poderia colocar as ações declaratórias no STF, que ele não iria para a cadeira, pelo amor de Deus, sabe? Então, uma crença que as instituições ainda estariam funcionando para nós, porque para alguns funciona muito bem, né? Então, que estariam democraticamente funcionando e que, de alguma forma, este é um momento distópico, mas um ponto fora da curva, e que poderíamos reorganizar tudo e que, enfim, vai dar tudo certo. É curioso isso, né? A falta da perspectiva de que não, de que de fato é um processo, uma consecução de fatos muito bem pensados, né? Então, talvez a incapacidade de reação dos setores partidários da esquerda seja justamente isso, uma falta de avaliação do que realmente está acontecendo como um processo desdemocratizante muito claro, né? Mas quando você fala da política, né, eu diria mais, eu acho não é a política, é a antipolítica, que é muito mais grave ainda, né?
E mais do que isso, é uma politização da antipolítica, ou seja, muitos setores, de fato, políticos, estão se aproveitando politicamente esse discurso da antipolítica, né? E vejam bem, porque eu acho que tem duas questões aí que a mim parecem muito graves, né? Então, essa ideia de que o político profissional, ele é uma figura vergonhosa, então a política é suja, uma atividade suja, vergonhosa. E não só a política, o Estado ele também seria. Por quê? Porque a gente tem um discurso. O combate contra a corrupção, para mim, se transformou num problema no mesmo patamar quase que a corrupção, né? Porque o combate contra a corrupção no modelo Mãos Limpas, no modelo Lava Jato, o lavajatismo, ele justamente está gerando como consequência isso, fomentando o discurso antipolítico e fomentando a ideia de que o Estado ele é corrupto, porque parece que não existe a corrupção ativa, então a empresa parece que não está comprando ninguém, que é o Estado que se vende, mas ninguém me compra, não sei. Então o Estado que é corrupto, o político que é corrupto, portanto, se o público é corrupto, vamos privatizar. O capitalismo salva, o mercado salva, né? Então veja bem, porque é uma engrenagem muito clara diante de tudo isso. Então, se o político profissional é corrupto, então o gestor salva. Se o Estado é corrupto, então o mercado salva. Portanto, é um discurso antipolítico claramente politizado, que claramente serve alguém para algum discurso, né? Francisco falava sobre os partidos. Cadê o Francisco? Olha, eu sou das que penso que os partidos, eles perderam muito a sua conexão cognitiva com as pessoas. Então, as pessoas já não entendem o mundo só pela lógica partidária. E eles perderam muito uma coisa que para mim é muito importante, que é a conexão afetiva com as pessoas. Porque a política ela se constrói muito no campo do afetivo, do simbólico, não só no campo programático, nos campos ideológicos, etc. Né? Agora, como o Luiz Felipe falou, o partido ainda é politicamente uma figura, uma maquinária central, e nós não temos um substituto muito na mão, né? Então, eu acho que são duas linhas de frente. A gente tem que partir para pensar outras formas de representatividade, outras formas coletivas, nas quais as pessoas se sentam acolhidas politicamente, ideologicamente, afetivamente também. Porque, de fato, isso, o partido se transformou num cartel, se transformou numa figura, enfim, às vezes mafiosa, ou simplesmente mafiosa, fisiológica, que representa só algumas elites e pouco mais. Né? Então, quem se sente de fato acolhido num partido? Quem de nós? Né? Nenhum de nós, impossível. Né? Então, como que os partidos podem pedir de nós fidelidade partidária? Né? Então, acho que a gente teria que partir para a construção de outras formas coletivas, mas também não podemos abandonar o partido, porque, por enquanto, é a figura institucional que nós temos para a coletividade. Então, eu acho que são dois caminhos que deveriam andar complementariamente. Eu coloco um exemplo que para mim é bem interessante, não sei se vocês conhecem, que é a construção da plataforma que ganhou a Prefeitura de Barcelona, que se chama Barcelona em Comum, que é bem interessante. Por quê? Porque é uma plataforma que está constituída por vários coletivos, movimentos sociais, muito diversos, mas que todo mundo se juntou nessa experiência eleitoral. Por quê? Porque todo mundo se entendia e se enxergava como prejudicado pelas políticas de austeridade, né? Então, isso, enfim, um experimento muito pontual, mas foi interessante, porque essa ideia de que, bom, os partidos que estão aí colocados não estão dando conta, mas também nós temos que tomar o poder, porque também não adianta luta só no cotidiano se a gente não toma o poder está aí, tem que ser conquistado, né? Então, enfim, foi uma alternativa interessante. Essa ideia de vamos juntar coletivos, plataformas, indivíduos, grupos, alguns pequenos partidos, numa aliança, tudo bem temporária, e vamos tomar o poder. Deu certo. Enfim, alternativas têm que ser construídas, né? E gente, a Maria Aparecida, quando falava, eu estava pensando, além da que estava pensando na questão da religião, da espiritualidade, né? E eu penso muito, porque esses dias estava com os alunos, estava vendo a questão de como se configura a bancada evangélica, né? E eu acho que ainda uma tarefa que falta por cumprir no campo da esquerda. Eu sou das que falo o tempo todo que a esquerda deve conversar com os setores evangélicos, que a esquerda deve ter uma interlocução com a igreja evangélica. O PT ele se constrói muito em base à igreja católica de base, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Mas nós temos um bloqueio cognitivo, emocional, etc., com a igreja, com as igrejas evangélicas, que para mim a esquerda não pode abrir mão disso, porque as igrejas evangélicas elas se configuram de fato como um fator de sociabilidade, que organiza a sociabilidade, sobretudo periférica, né? Então, como que nós,
conversando aqui um pouco com o Francisco, queremos um pouco reconstruir subjetividades, ganhar subjetividades, se a gente nega o diálogo com aqueles setores que estão justamente organizando subjetividades, né? Eu acho esse um ponto fundamental, por exemplo, aí temos pouquíssimas pessoas que estejam dispostas a fazer esse tipo de diálogo. Eu acho que, às vezes, a reconstrução um pouco desse campo de esquerda, assim, desse progressismo, gente, passa muito pelo ato da escuta. Eu acho que falta muito a compreensão do que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas no campo da esquerda institucional que não conseguem entender como está mudando essas subjetividades, que pensam que pobre de direita é burro, que pobre que vota no Dória é burro. Então, a gente tem ainda uma arrogância na esquerda, essa arrogância um pouco de nós somos donos da verdade, porque nós lutamos pelo povo, que às vezes impede também a compreensão dos fenômenos, dos fenômenos sociais, né? Então, acho que, às vezes, um pouco questões tão cotidianas, como a gente se deslocar um pouco do âmbito da fala para o campo da escuta, para a compreensão do que está acontecendo, são coisas fundamentais, né? Porque não dá para continuar com essas frases horrorosas, né? O pobre de direita é burro. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa terrível, que nos faz iguais a outros, enfim, a setores protofascistas também. Então, acho que compreender o que está acontecendo já é um passo gigantesco, né? É isso, a gente ainda tem tempo para mais uma rodada? Tem? Mais alguém, gente? Que acho que a gente faz mais uma segunda, que encerra mais uma segunda rodada de perguntas e a gente encerra? Sim, depois acho que o autor vai poder autografar aí alguns livros. E o pessoal lá fora quiser perguntar também, basta chegar aqui na porta aqui, tá? Tá aberto aí para. Chega aí. Antônio. Ela ali. Boa noite, meu nome é Andréia, faço parte do coletivo de mulheres negras. Não estou aqui falando em nome dele, mas mais para posicionar mesmo. Vocês falaram bastante, por exemplo, que a esquerda não se aproxima, a esquerda, aliás, ela não se aproxima do campo dos evangélicos. Mas não é porque também o evangélico ele também já não tem uma fonte falando que quem cuida do pobre também está fazendo com que ele se afaste de Deus, se ele dá condições de estudo, ele está se afastando de Deus, porque muitas vezes a igreja evangélica ela coloca o Deus como dominador, como o central. E tudo que é o restante político é só o que, entre aspas, o pastor quer. Esse campo de diálogo ele também não fica aí um pouco enviesado por conta disso, dessa visão muito macro que eles têm só de igreja e de Deus, e acabam colocando o campo da esquerda como, entre aspas, um anticristo. Isso dificulta também esse campo de conversação. Porque no sábado, quando teve o discurso do Lula, tinham 2 evangélicos lá, né? Até então até mais. E eles estavam ali no mesmo espírito. Então, eu acho que as igrejas pentecostais, as que têm os maiores rebanhos, vamos falar assim, elas têm na direita a possibilidade de uma invasão ideológica melhor e que não entre em contraponto com essa questão do Deus centralizado que eles colocam tanto. Esse é o meu ponto de vista. Quem mais? Alguém? Aqui? Boa noite. Eu não consegui pegar todo o debate. Vinícius, eu sou estrategista digital, a gente fez a plataforma do Haddad para o plano diretor, então me interesso muito, legal, você estava falando agora, né, da experiência de Barcelona, e eu queria que vocês comentassem outras experiências possíveis, o que vocês têm visto nessa mistura, né, na tecnopolítica, como é chamada, principalmente na Europa, o que ela tem, que tipo de diferencial ela tem mostrado das estratégias políticas tradicionais, né? A gente agora está na fronteira aí da chamada internet do valor, né? Então começando a falar muito mais de criptomoedas, isso mexendo muito, avançando ainda mais processos como o crowdfunding, né? Que já mexeram muito na política, especialmente norte-americana. Então, é isso. Queria ouvir de vocês se tem mais alguma referência, que tipo de diferencial vocês têm visto nisso, se é um caminho que vocês também vê assim, super válido, ou se tem muito mais do mesmo, uma lógica que se repete neles.
Eu ainda não fui atrás, mas eu li um artigo essa semana falando de um levantamento que foi feito na América Latina por um instituto chamado update.org.br, que parece que mapeia 700 iniciativas cidadãs na América Latina, assim, que discutem essa questão política. Eu não conheço o conteúdo ainda, mas eu li e me interessei. Boa noite, meu nome é Fernando, sou funcionário público e eu queria complementar um pouco a sua fala, não é exatamente no mesmo sentido, mas segue mais ou menos a mesma lógica. Acho que o grande problema da questão evangélica, que é essencialmente neopentecostal, é a teologia da prosperidade. Porque ela combina muito com essa filosofia individualista do capitalismo. Né? Você for atrás, você consegue, acredita em Deus que vai. Que era diferente da Igreja Católica, que é muito na teologia da libertação, né? Era um outro conceito. A Católica da libertação, porque a outra Igreja Católica... Não, sim, mas era esse segmento que estava mais próximo das comunidades eclesiais de base, que dava essa margem, até porque como você colocou, tem várias linhas dentro da Igreja Católica que batem até de frente, né? E tanto que calaram, né? Uma série de pessoas proibidas de falar da teologia por causa disso. Então, eu acho que a questão maior é justamente o que foi falado aqui. A esquerda não está conseguindo chegar mais na periferia, como já chegou no passado. Né? Falta, porque acho que mais do que converter quem já está convertido, é chegar primeiro, mostrar o caminho primeiro. Porque fica difícil, uma vez que você tem... Perdão, aqui. Uma vez que você já tem uma ideologia colocada na cabeça, você mostrar para ela que é totalmente equivocada. Não que não possa existir isso também. Também é para se chegar nessas pessoas. Mas acho que a grande crítica que cabe à esquerda hoje é porque elas não estão chegando com a mesma facilidade, com o mesmo empenho e dedicação que chegava antes nas periferias, nas comunidades, e hoje a gente não vê mais. É muito um pragmatismo de conquistar uma máquina, tanto que hoje a gente vê coletivos que têm profundo viés político e não ele é refratário à política. Eu senti isso na pele nas ocupações das escolas de 2015. Eu sou ex-aluno do Fernando Dias Paz. Eu fui lá porque eu vi a coisa acontecer, eu fui lá todo dia. Chegava gente do PSTU, chegava gente do PSOL, chegava gente do Movimento da Palestina, eles abriam a porta para todos. Deixavam todos falar. E não seguravam a bandeira de ninguém. Falava, legal, nem estou com você, porque a minha bandeira é educação. E se blindam, porque, como você falou, falta sensibilidade emocional para não vir com a sua bandeira partidária, e sim para ouvir esses segmentos. O partido ele já chega e fala, legal o movimento de vocês, a nossa bandeira é essa, vocês aderem ou não. E aí não tem diálogo, não tem essa comunicação. Acho que esse é o duro da história que a gente está vivendo hoje. Vamos ver, hoje... Quem tem? Boa noite, sou Valdir. Vocês falaram coisas muito boas aí, e tem algumas palavras que me chamaram a atenção. Aí você falou a ideia de falta de perspectiva e que não se enxerga como um processo, mas mais como um evento que pode se passar, né? Isso me fez pensar no que o Luiz Felipe Miguel colocava do risco de uma eleição do Lula vir a ser uma normalização do golpe. E eu acho que essa perspectiva que está colocada mesmo de que não enxergar um processo como um todo, e o risco seria grande. Também se falou da falta de diálogo, do espaço de discussão cada vez mais limitado. E, para mim, esse é o grande ponto. Assim. O grande ponto está aqui no que você falou da escuta, de ouvir, não se ouve. Os setores de esquerda, se auto-intitulam como de esquerda, não ouvem. O autoritarismo é muito forte. O debate é impossível. Então, vários movimentos de resistência, desde 2014, morreram por uma incapacidade de discutir, incapacidade de ouvir, incapacidade de construir propostas. Então, dentro do próprio movimento de esquerda, e aí você colocou uma coisa que para mim é muito importante, que a alternativa tem que ser construída. Ou seja, a saída, muito provavelmente, meu ponto de vista, está na construção. Ela, inclusive, talvez mais do que dialogando com a ideia de resistência, mas uma resistência que tem que ser construída, que ela não é contra alguma coisa.
E, nesse sentido, assim, do que eu tenho visto, estou fazendo uma tese sobre o processo de impeachment da Dilma, do que eu tenho ouvido dos diferentes atores sociais, tem um campo, uma possibilidade de diálogo para uma solução, vamos dizer, um neocampo progressista que estaria não exatamente onde está o campo da esquerda e progressista hoje. Tem pessoas que apoiaram o golpe, que apoiam a prisão do Lula, mas que estão discutindo seriamente direitos, estão discutindo com seriedade de presunção de inocência, o que isso significa. E essas pessoas elas estão descoladas e elas vão continuar descoladas enquanto continuar, como ele falou aqui. Bandeira vermelha, colando a democracia no Lula, não, tem que discutir de outras formas. Se continuar deixando o PT, a CUT, chamando os eventos, organizando as discussões e estruturando, assim, do meu ponto de vista, não tem saída nenhuma. A saída está realmente um diálogo sem bandeira e com discussão profunda. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou educador do município. Queria colocar uma questão aqui em relação às subjetividades que vocês colocaram. Como identificar quais são essas subjetividades que estão postas hoje de dominação? Me parece que os progressistas, o que podemos chamar de esquerda, têm uma certa dificuldade aí. Também se falou aqui, em relação à subjetividade, a questão da afetividade, do acolhimento. E eu queria colocar uma questão em relação ao alimento, saúde, medicação, que eu acho que é um tripé que envolve afetividade, alimento, saúde e medicação. Porque teve uma manifestação essa semana, eu sou da região de São Miguel Paulista, Zona Leste, para a reabertura do Parque do Carmo, que está fechado por conta de uma epidemia do mosquito. Gente, está uma maluquice tudo isso. Os movimentos estão chamando pela abertura e pedindo vacinação. Quer dizer, qual é a questão das vacinações hoje no mundo? Parece que a esquerda trata isso com descaso. As vacinas hoje são responsáveis pelas doenças. A gente sabe disso. Há um movimento de médicos de saúde alternativa que denunciam isso. Nos Estados Unidos, de 2002 a 2006, mais de 2.000 casos de autismo por conta das vacinações que os pediatras incentivaram as mães a dar aos bebês. Então, quando a gente fala de saúde, entope as pessoas de remédio. Então, eu vejo que isso também é uma questão da... Quais são os grandes medos da população? Não é a saúde? Como se resolve saúde? Tomando remédio? As epidemias, desde a época da vacinação que teve forçada, onde as pessoas ficavam doentes, é desnutrição, falta de higiene, povo comendo tudo errado, alimentos altamente industrializados, sem nenhum valor nutritivo. Quer dizer, esse debate eu não vejo na esquerda. Eu gostaria de ver o que é essa colocação em relação à criação da subjetividade, onde isso entra. Obrigado. Vou passar a bola. Quem quer começar? Esther? O Andrea, né? Andrea, e já pegando um pouco o gancho com o Fernando também. Cadê o Fernando? Tá. Andrea, olha, eu não disse que o diálogo fosse fácil, tá? Isso aí, enfim. Mas qual que é um pouco o meu ponto? Se você quer, de fato, a gente está falando aqui o tempo todo que nós temos que lutar pelas subjetividades. Ou seja, a luta não é só por uma figura que a gente coloca no poder, não é por uma eleição, não é por um nome, nem muito menos. A luta é por construir subjetividades ou reconstruí-las, né? Que são subjetividades e afetos, né? Então, se você rejeita o diálogo com aqueles atores políticos que organizam, de fato, as subjetividades, você está perdendo aí uma oportunidade que é brutal, que é enorme, né? Porque o que a igreja faz, o que a espiritualidade faz, é justamente isso. Ela constrói subjetividades e afetos também. A igreja é uma rede de afetos e de acolhida, né? Então, se você nega essa interlocução antes de começar, acho que você está perdendo aí, enfim, uma oportunidade, um campo de ação que é enorme, né? Então, isso tem muito a ver, obviamente, a gente está falando aqui de igreja evangélica, mas são, assim, a heterogeneidade das igrejas evangélicas é enorme, porque não é igual você falar com um protestante histórico
do que falar com um neopentecostal da Universal, por exemplo, né? E não é igual você falar com um pastor progressista, que tem muitos, do que com um sujeito da bancada evangélica que é neofeliciano, por exemplo, né? Então, tem possíveis entradas, sim, aí que está o ponto, tem entradas, sim. A gente deveria, nós temos que parar de ver o evangélico como se fosse uma massa unificada, fundamentalista, retrógrada, porque não, tem possíveis entradas também, a gente tem que dialogar com isso, né? E pensando um pouco também nessa ideia de as periferias. Eu escuto muito essa ideia de a esquerda tem que voltar para a periferia. Os partidos se afastaram da periferia, verdade. Mas como? Com a bandeira colocada lá no centro do Capão Redondo, estamos aqui. Gente, para mim, a periferia tem que integrar os corações dos partidos. Quantos negros hoje temos nas direções partidárias? Quantas mulheres negras a gente tem nas direções partidárias? Se a gente quer, de fato, recuperar essas subjetividades, ter esses diálogos, nós temos que ter impostos de poder essas pessoas, né? Por isso a Marielle era tão importante. Porque a Marielle significava justamente isso, uma ruptura brutal nessa lógica partidária, que ainda é muito masculinizada, que ainda é muito branca, né? Por isso que ela é tão importante, por isso que ela foi morta, não foi por acaso também, né? Então, se a gente tivesse muitas mais Marielles, os partidos seriam muito mais democráticos, teriam muito mais conexão com as pessoas, né? O problema é que os partidos da esquerda também bloqueiam o passo das Marielles, que nós temos por aí muito mais no topo, né? Cadê o Vinícius? Que ele perguntou sobre... Vem aqui. Ah, tá. O Vinícius ele perguntava sobre uma coisa que é muito interessante, essa coisa da tecnopolítica, né? Tem algumas iniciativas... Esse informe que você falou, leia, porque é bem legal. São alternativas de coletivos que se formam, é muito interessante. Tem algumas propostas, por exemplo, na Islândia, na Suécia, tem uma proposta que é interessante já há algum tempo, que é essa ideia dos wikiparlamentos, que é essa ideia de que você, da sua casa, com a internet, acessa a sessão do parlamento, você pode dialogar com os parlamentares, fazer propostas, meio que um parlamento interativo, né? Mas aí, claro, na Islândia ou na Suécia, né? Aí eu coloco aqui algumas coisas, né? A internet é uma ferramenta muito interessante. A rede social é uma ferramenta interessante, a gente sabe que nós temos uma potencialidade do coletivo na rede social, mas é um espaço corporativo. Acho que isso é uma coisa importantíssima. A rede social, ela é um espaço corporativo. Então, também não vamos começar aqui a ter masturbações mentais pensando que a saída para a retomada da democracia é o Facebook, né? Porque não é, claramente, né? E agora, isso pressupõe também uma coisa que é importantíssima, essa ideia da informação. Tem um conceito que o Castells, sociólogo, fala muito, que é a ideia de que cada vez mais a exclusão é a infoexclusão. Essa ideia de que você, se você não tem acesso à informação, você é um absoluto marginalizado. Você não consegue, de fato, tomar decisões políticas, né? E o que nós vemos no Brasil, por exemplo, hoje, é que nós temos um acesso à internet, essas páginas políticas que circulam na internet, que ainda é muito classista, né? Porque nós temos uma boa parte da sociedade que não tem acesso à internet, que não tem um acesso democrático à internet. Isso é uma coisa importante. E muita gente confunde a ideia de ter um smartphone com a ideia de você ter um acesso político e construído politicamente à internet. Não são as mesmas coisas, né? Então, acho que essa é a primeira ideia. Se você não tem uma internet minimamente democrática, com um acesso minimamente democrático e cumprindo umas regras minimamente democráticas que o Facebook hoje não cumpre, nós acabamos de ver 50 milhões de informações dos usuários vendidas, literalmente, para a campanha eleitoral, né? Então, como que a internet, de fato, poderia ser um instrumental potente para a construção do comum, do coletivo? Pode ser em alguns momentos, mas tem umas limitações enormes, né? E o Valdir falava sobre a questão do... Eu vou querer ler sua tese depois, do impeachment. Sobre o diálogo, que se os partidos vão, cooptam os diálogos, etc. Cara, eu penso também assim. Então, vamos disputar com eles também os sentidos e os diálogos, né? Porque muitas vezes nós colocamos nas costas dos partidos o peso da representatividade política. Então, é muito mais fácil falar, isso é uma bosta, a CUT é uma bosta, o PT é uma bosta. Mas e nós, como agentes políticos também? A gente não gosta dessa realidade? Vamos lá botar a mão na massa e vamos fazer política também, né? Que muito a gente falou aqui da antipolítica, né? Eu acho que nós temos que resgatar a ideia
de que a política é o cotidiano, a política é isso que a gente está fazendo aqui hoje, a política é chegar a casa e falar com o filho, enfim, da realidade do cotidiano. Então, acho que nós temos que pensar muito recuperar a ideia da política do cotidiano, do dia a dia, e a gente se empoderar como agente político também, porque não é possível deixar tudo em mãos do político profissional, né, que ainda está aí, ainda tem muito poder, mas nós temos que empoderar a política de outra forma também. Eu acho muito importante isso, né, porque senão, de fato, o diálogo tem muitos limites, né. Eduardo, eu não concordo com a sua questão, porque acho que a questão da saúde passa, obviamente, por uma boa questão alimentar, passa, obviamente, por uma desigualdade, mas passa também pelo remédio, né? Eu acho que também a gente não tem que romantizar essa ideia de que sem remédios a gente poderia ter uma saúde bacana para todo mundo, só se alimentando bem. Não. Enfim, só isso. Então, eu acho que essa questão as narrativas da anti-vacinação são muito complicadas. Muito complicadas. Bom, eu vou aproveitar que a Esther falou antes, eu tenho então só que acrescentar poucas coisas, porque eu tendo a concordar com o que ela falou, mas eu acho que tem uma questão, para pegar a questão do diálogo com as bases religiosas, o povo evangélico, etc., que eu acho que tem um ponto que eu queria colocar. Eu acho que existe um abandono por parte da esquerda, pensando no sentido amplo, de muito desse trabalho, quero chamar de trabalho de base, mas que está a presença nos diferentes espaços sociais, que é uma presença, sim, a Esther tem razão, que muitas vezes é feita de fora para dentro, mas que abria a possibilidade de um diálogo, e isso tem a ver com uma conversão dos setores hegemônicos dessa esquerda a uma visão limitada da política como política institucional e disputa política, eleitoral. Certo? Então, o que acontece? O que você precisa? Você precisa de 4 em 4 anos ir lá e conseguir o voto dessas pessoas. Conseguiu o voto, está tranquilo. Você volta dali a 4 anos. Eu sempre penso na experiência dos governos do PT, mais ou menos dessa forma. Qual era o projeto? A ideia é o seguinte: aquilo que estava estabelecido da disputa eleitoral estava garantido. Então, você ganhou a presidência. Ganhando a presidência, você tem como obter o apoio da maioria do Congresso, distribuindo vantagens, como sempre se faz no Brasil. Com isso, você implementa políticas que beneficiam a maioria da população, e com isso você garante a reeleição dali a 4 anos e volta esse ciclo. Então, qual é o papel das pessoas? O papel das pessoas é reconhecer que estão sendo feitas políticas benéficas a elas e votar a cada 4 anos. Eu acho que boa parte da nossa dificuldade de reagir hoje tem a ver com esse processo, que é um processo em que as pessoas foram, na verdade, ensinadas que a participação política é votar. Daí o voto perde a sua efetividade, não se sabe mais o que fazer. Então, eu acho que sim, tem que voltar a esse momento de fazer política cotidianamente em todos os espaços sociais. E no Brasil de hoje, isso significa ter a capacidade de diálogo com a população evangélica. E eu acho que a Esther falou uma coisa muito importante: não é um grupo monolítico. Inclusive, as pessoas que estudam a ação política dos evangélicos observam essas tensões internas, inclusive tensões geracionais. Tá? Então, a ideia do evangélico como sendo fanático à direita, isso é uma caricatura que nos impede de tentar estabelecer esse diálogo. É claro que boa parte das igrejas neopentecostais tem direções que são, para dizer a palavra certa, criminosas. Mas isso não significa que você não vai dialogar com a base, e você não vai ter diálogo se você já parte do pressuposto que aquela pessoa é um manipulado imbecil que não consegue ver um palmo na frente do nariz. Você tem que tentar entender também o que essas pessoas estão recebendo para estarem vinculadas a essas igrejas. Você não pode julgar que essa vinculação religiosa seja um impedimento para continuar
esse diálogo, eu acho que isso tem que ser feito, mas isso tem que ser feito o quê? Porque qual é a diferença? Na hora que você pensa no sujeito simplesmente como um possível voto, você não tem como competir com quem o integra numa comunidade. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que tem uma questão que a gente tem que levar em conta também, que é uma janela de oportunidade para avançar nessa direção, que é essa mudança de ventos aí na Igreja Católica a partir da mudança do Papa. Quer dizer, a gente teve, durante muito tempo, uma direção na Igreja Católica muito reacionária, certo? Que daí corresponde o quê? A um refluxo das comunidades de base, ao refluxo de um espaço de discussão política que foi muito importante no Brasil e em outros países da América Latina, e hoje, com a mudança na Santa Sé, você tem a possibilidade também de uma recuperação desse espaço, que eu acho que não é irrelevante, para se pensar na possibilidade de construção de um novo espaço aí político mais progressista. Mas eu acho que isso tem que ser feito. A primeira coisa é entender que, se a gente for fazer política só na eleição ou só com vistas à eleição, a gente não vai disputar a construção das representações do mundo social, a gente não vai disputar os valores, e daí nós não temos como sustentar nada a médio e longo prazo. E eu queria também dar um pitaco bem rápido na questão que o Vinícius colocou, que é sobre a questão das tecnologias, certo? Eu acho que é importante a gente lembrar que essas tecnologias, elas são produzidas centralmente com objetivos que não têm nada a ver com a ampliação da nossa capacidade de autonomia coletiva. Certo? Pelo contrário, elas são produzidas como mecanismo de controle, a gente sabe disso. Quer dizer, a gente entra no Facebook, nós, na verdade, nos colocamos como produtos que o Zuckerberg está vendendo, nós somos o que ele vende. Tá? Esse é o objetivo. Quando eu enfim, estudei isso muito precariamente, mas anos atrás, quando a web estava se formando, e daí você tinha, de um lado, as fantasias da ágora virtual, da democracia direta mediada por computador, daí a gente lia o Pierre Levy e a inteligência coletiva e tal, e do outro lado você lia o livro do Bill Gates, o livro do pessoal do MIT, e eles diziam: a gente vai fazer isso aqui um grande mercado. Qual era o principal objetivo? Era fazer que as pessoas pudessem comprar pela internet confiando que a compra iria se realizar, e de fato eles conseguiram isso. E onde é que ficou a ágora virtual? Ficou lá nos livros do Pierre Levy. Tá? Então eu sempre lembro que Maquiavel, no Príncipe, ele fala que a gente tem que diferenciar os profetas armados dos profetas desarmados. Os profetas armados sempre vencem, e os profetas desarmados morrem. Na internet, os profetas armados são as grandes empresas que controlam o avanço da tecnologia, e elas não estão pensando em fazer essa tecnologia avançar de maneira a que nós possamos equalizar a disputa política a favor das maiorias. O que não quer dizer que não tenha brechas importantes, mas a gente tem que entender isso. A gente está trabalhando nas brechas, a gente está trabalhando a contrapelo do objetivo, que, na verdade, o objetivo dessas tecnologias, por quem as desenvolve, é aumentar a capacidade de controle sobre todos nós. Certo? É o que acontece quando a gente usa um celular, tá? Como diz alguém que eu não vou lembrar o nome agora, o nome certo disso aqui é rastreador, certo? Porque nós estamos sendo rastreados permanentemente. É o que acontece cada vez que a gente entra em qualquer site, em qualquer rede que nós, ao clicarmos, estamos dando acesso aos nossos dados. Tá? Então, isso é algo que é muito sério. Tem agora essa coisa, por causa das eleições lá nos Estados Unidos, e o escândalo da Cambridge Analytica. Mas não é simplesmente na política, é a publicidade personalizada que nos torna cada vez mais vítimas como consumidores de estratégias de manipulação de uma sofisticação que há 20 anos era inimaginável. Então, o que acontece? Nós perdemos cada vez mais o controle sobre as nossas próprias vidas por causa da expansão dessas técnicas de manipulação, e os estados
parecem muito pouco capazes de reagir a isso para proteger os seus cidadãos. Agora a gente vai ter o começo, né, está tendo agora, da regulação um pouco mais forte da Comunidade Europeia, que ainda é insuficiente, mas que enfrenta uma reação gigantesca, dos gigantes da internet. Eu acho que sim, a gente tem experiências de conexão em rede que são importantes, tem experiências de repartição de informação, tem a possibilidade de um diálogo um pouco mais denso entre lideranças e base, mediados pela tecnologia, mas eu acho que a primeira batalha para quem está do lado de cá é tentar garantir a nossa privacidade, porque os ganhos que a gente pode ter, eles são pequenos em relação às perdas gigantescas com a destruição da nossa privacidade pela internet. Eu vou falar bem rapidamente só sobre o que o Valdir colocou. Eu não sei se eu entendi muito bem, Valdir, mas eu acho que eu vi uma sobreposição de duas coisas. Por um lado, eu acho que sim, a gente tem que voltar a dialogar com aqueles que apoiaram o golpe, certo? Ou que não têm uma visão que é igual à nossa, porque existe nesse vasto setor grupos que podem ser conquistados para uma posição democrática, mas eu não acho que a gente possa entrar nessa discussão, vamos dizer assim, sem posição, certo? Porque eu acho que, é claro, essas posições têm que estar abertas ao diálogo, mas existem valores ético-políticos de base que têm que ser defendidos aguerridamente, tá? Que são aqueles que nos permitem um horizonte de avanço. E, nesse sentido, eu acho que é natural que as organizações organizadas elas busquem se fazer presentes nesse espaço. Agora, elas não podem nem ser impedidas, nem podem colonizar esses espaços. É um pouco o equilíbrio que tem que ter. Nós não podemos excluir o PT da discussão, mas não podemos permitir que a discussão seja colonizada pelo PT. Ou pelo PSOL, ou seja lá, por quem for. E é difícil, porque acho que você tem razão nisso. Quer dizer, a inclinação meio que automática desses partidos é tentar tomar conta e colonizar esses espaços. E você tem que resistir a isso. Agora, por outro lado, existe aí ainda, apesar de toda a decadência dos partidos, alguma organização, algum tipo de base social que não pode ser desprezada também e que tem que ser incluída nesse diálogo. E quanto ao Eduardo, assim, eu concordo com a Esther, Eduardo. Eu acho, na verdade, eu vou me concentrar porque isso é o que me incomoda, certo? Inclusive como pai, tá? Hoje não é mais uma criança, já é um adolescente, mas que é a presença desse discurso anti-vacinação, que é baseado em evidências muito frágeis para ser educado e que tem consequências graves na medida em que, sendo capaz de atingir ou de mobilizar um setor significativo, mesmo que bem minoritário da população, você tem tido problemas de redução da cobertura de vacinação e a volta de doenças por causa disso. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que toda a medicina ela não é isenta de efeitos colaterais, mas que o que a gente precisa é ter o bom senso para saber medir vantagens e desvantagens, mas que o radicalismo de uma posição de algo que seria, vamos dizer, uma aposta na rejeição à medicina ocidental,
eu acho que ela não não se sustenta, tá? Tá, então desculpa. Bom, é isso. Eu vou fazer o papel da chata agora, de finalizar o nosso debate, não esquecendo, primeiramente agradecendo muito a presença da Esther. Muito obrigada, Esther, por contribuir com o nosso debate hoje. Luiz Felipe, muito obrigada. Parabéns pelo livro. Também agradecendo aqui a Boitempo, agradecendo também o espaço aqui da Tapera Taperá. E é isso. O Luiz Felipe agora autografa alguns livros, né, para quem tiver interesse. Vai ser lá fora? A venda também aqui fora, tá? E quem tiver o livro já, ele pode autografar. E é isso, gente. Agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito bom o debate. E até a próxima. Obrigada, boa noite.